Olá, monstros! Vamos tentar fazer isso daqui. Esse é o texto da nossa prova trimestral, Humanas, primeiro ano, e ele chama Censura na Arte, ok? Bom, pediram para mim fazer isso de novo, mas se você não lê o texto, não vai adiantar absolutamente nada. Você precisava ter lido o texto já, para você entender o que eu vou falar, ok? Se você não tá me vendo, eu tô aqui linda, maravilhosa, aqui no cantinho. Fofésima! Então, vamos lá. Então, leia o texto. Depois você assiste o vídeo, porque senão não tem sentido. Vamos começar. Bom, eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, né? Eu acho que de primeira mão vocês vão entender que realmente I don't know. Mas vamos mostrar mais ou menos o que eu fiz. Vou mostrar para vocês o que eu fiz no texto quando eu peguei o texto para ler. Então, o que eu fiz? Eu comecei a grifar o texto, porque tem muito nome, né? Tem muita referência, então eu fui grifando. E a primeira coisa que eu fui destacando foi o que não é da autora, mas sim de outras pessoas. Então, eu fiz tudo que está de amarelo no texto, que vocês estão vendo agora, foram outras pessoas que falaram e ela colocou no texto. Então, começa aqui nessa primeira citação que ela faz do McVeigh, né? Não sei se é assim a pronúncia, e vai descendo, né? Gombrich, depois do dicionário Aurélio, né? Que eu conheço bem, às vezes. Depois vem no McVeigh de novo, e assim vai, passa pelo Hauser, vai descendo, fala desse Stephen e vai descendo. Então, tudo que tá grifadinho aqui de amarelo são outras pessoas que estão falando. Então, ela fala, segundo tal pessoa, pegando a referência de quem disse isso, disse aquilo outro, são outras pessoas que estão falando. Ok? Beleza? Deu para entender isso? Eu tenho que conhecer todas as pessoas de quem ela tá citando? Não, cara, não tem. Não tem mesmo. Mas você tem que entender por que ela pegou essas pessoas e a forma como ela está usando essas falas de outros autores. E é isso que é importante, né? Conhecer cada um realmente não é. Eu mesmo não conheço muitos que estão aqui. Então, não dá para saber isso. Outra coisa que eu fiz, como tem muita referência, eu destaquei também as obras. Então, tudo que está em azul foram as obras que eu achei importante serem destacadas. Então, aqui tem O Juiz do Final, do Michelangelo, Ateliê do Artista, A Origem do Mundo, a Olímpia, de Manet. Então, tudo que está aqui no texto, eu fui destacando que achei importante as obras, né? Isso aqui é a exposição da arte degenerada, Bauhaus, que tem a ver com arquitetura. Aqui uma obra de um cara que chama Chrysophilie, que eu não conhecia, mas é legal saber que teve isso. Tem o jornal satírico, que é o Charles Dabo, Ebo, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Vamos descendo. Tem Anita Malfatti, tem Monteiro Lobato. Descendo mais pra cá ainda. Temos música, né? Aqui tem o Geraldo Vandré, tem o Caetano Veloso. Vamos descendo mais. Ali tem um cineasta francês que chama Jean-Luc Godard. A exposição do Quero Museu, que deu aquela controvérsia toda, foi bem chocante a controvérsia. Não, a exposição é uma exposição e pronto. Esse artista, né, transexual, que estava querendo interpretar Jesus, aquela coisa toda, e a história da sexualidade. Então, são as obras, as exposições que ela usou nesse texto. Então, tá vendo como é muita coisa? É muita coisa. Então, você não tem que conhecer tudo, mas entender a forma como ela coloca essas coisas. O que seria legal, né, o que seria pertinente vocês fazerem, é pegar cada uma pelo menos das obras que vocês não conhecem, ou das músicas que vocês não sabem
o que são, vocês irem procurar, né? Ah, o que que é o Quer Ser Museu? Ah, o que é essa música do Caetano que eu não conheço? Ah, quem é o Caetano que eu não conheço também? Então, esse tipo de coisa era legal vocês procurarem. Se vão procurar já é outro assunto, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, o que você precisa entender é como o autor usou todos esses elementos para produzir esse texto que ela produziu, né? A Renata Queiroz aí. Outra coisa que a gente precisa saber ou mostrar para vocês antes da gente começar é a estrutura do texto. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui porque eu sou meio ruim. Formas, é isso aqui mesmo que eu quero. Então, a gente vai ter aqui, nessa estrutura, agora a gente vai falar da estrutura, tá? Na estrutura, o que a gente tem? O que é a estrutura? Como é que ela dividiu o texto, tá? Então, ela começa com uma introdução. Ela começa com uma introdução falando, justificando, né, por que ela vai fazer esse trabalho. E depois uma definição do que é censura. Então o texto é censura na arte. Então ela vai definir o que é censura. E é com essa definição que ela vai trabalhar o texto inteiro. Até aí, beleza? Entenderam? Tenho certeza que não. Depois ela vai mostrar como essa censura não é neutra, né? Ela serve para algum propósito. Então no segundo momento, depois de definir o que é censura, ela vai falar dos olhares, né, para essa censura, e ela vai falar que esse olhar não é neutro. Vamos inserir aqui de novo, que seria um segundo momento. Desapareça daqui, você suma. Então, segundo momento, onde ela vai falar sobre que a censura não é neutra, que ela serve para algum propósito, tá? A censura serve a algum propósito, e esse propósito normalmente é um propósito de dominação, é um projeto de dominação, seja ele do Estado ou de parte da sociedade. Basicamente é isso que ela vai falar. Dentro desse contexto também ela vai falar que a eliminação ou a transformação dos opositores desse modelo de verdade que foi construído pelo Estado e pela sociedade, é isso que a censura vai fazer. Eliminar ou transformar essas coisas que não estão dentro do padrão de modelo estabelecido. Então a censura vai funcionar nesse parâmetro. No terceiro momento, ela vai entrar na parte histórica. Então deixa eu diminuir aqui. Diminua. Aqui. E aqui depois, nesse momento, ela vai entrar na parte histórica. E aí é longa, né? Porque ela vai dar uma série de exemplos. Muitos e muitos exemplos. Então, tudo isso aqui basicamente é a parte histórica. Deixa eu inserir novamente. 1 minute, please. Então, onde ela vai dar todos os exemplos de censura e como foram essa censura dentro da arte, tá? Muita censura. Opa, chegou aqui. E aí, de novo. Novamente. E vai. Até que nós chegamos mais ou menos nessa parte aqui, tá? Então, tudo isso é a parte da censura. E nesses exemplos, ela vai falar que a arte está sendo censurada ao longo do tempo e
existem vários padrões de censura em cima dessa arte. Então pode ser um padrão moral, pode ser um padrão religioso, pode ser um padrão eugenista, ou pode ser um padrão político. Então tem vários padrões que essa censura segue, não é um só modelo, mas são vários, dependendo do tempo, são vários modelos que se seguem. Pode seguir 2 ao mesmo tempo, ou um só, ou 3 ao mesmo tempo, e aí depende muito da época onde você está, porque as noções de modelo de censura também vão mudando. Até aí, beleza? Ok. Por último, ela vai fazer uma conclusão, né? Uma conclusão até que não é muito grande, mas como a construção dela foi bem para isso, ela vai fazer uma conclusão. Cadê você? Tá. De por que se ataca a arte, né? Então, qual é o sentido de se atacar a arte? A arte atacada, qual é o sentido de se atacar a arte? Então, ela fala que se atacam essas manifestações artísticas porque elas são uns elementos de contestação, de rebeldia, de crítica a esse modelo que está estabelecido. Então perseguem eles porque eles estão fora do modelo, mas os artistas fazem a crítica desse próprio modelo. Não sei se dá para vocês entenderem isso. Beleza? Até aí tudo bem? Entenderam mais ou menos? É bem mais ou menos mesmo. Ok? E aí a gente poderia ir para a leitura desse processo. Eu não sei se vocês vão entender isso aqui não, mas vamos lá, vamos ler e vamos ver cada pedacinho, que aí eu acho que fica mais fácil. Então vamos lá. A prática de examinar livros, filmes, peças de teatro, exposições de artes visuais, julgando se são imorais, ofensivos ou que possam prejudicar a sociedade, concede um poder ao Estado que serve aos interesses de quem? Então, você está vendo que já no começo ela faz uma pergunta. A quem interessa, né, julgar que a arte é imoral, ofensiva ou pode prejudicar a sociedade, né? Quem determina isso? Quais os interesses que esse Estado ou essa parte da sociedade tem em censurar essas manifestações artísticas? Tá. A liberdade... Então, essa pergunta que ela coloca, ela vem. Essa é uma pergunta que não cabe uma única resposta. Então, ela já fez uma pergunta e ela já definiu que não tem uma resposta só. Então, tem várias respostas. Então, vamos ver para que caminho ela vai andar. A liberdade de expressão foi, e sempre será atacada pela direita, esquerda e centro. E aí até tem um nome do autor que ela usa. E o que ela interpretou dessa frase? Essa frase representa bem o momento atual em que grupos de correntes ideológicas diferentes têm travado algumas batalhas sobre o que pode e não pode no mundo da cultura, como veremos a seguir no texto abaixo, né? Então, praticamente ela fez essa introdução e ela vai querer falar sobre isso. E interessante que ela já coloca que não é só um viés político que está aí, né? Então, todos os viéses políticos têm algum interesse e está sempre brigando com essa liberdade de expressão. Consideramos que a pessoa ou entidade escolhida para o julgar não é neutra. Seu olhar não é inocente, pois, segundo Gombrich, qualquer olhar está sempre contaminado por impressões, emoções, perspectivas, contextos e influências. Dá para entender isso? Isso aí é uma coisa que a gente está tratando desde o primeiro trimestre em História. Não sei se vocês se lembram disso. Quando nós olhamos, o nosso olhar no julgamento, seja lá do que for, seja de um texto, seja de um vídeo, seja de uma pessoa, nós não somos isentos.
Nós não somos neutros. Eu só estou observando e eu só estou relatando os fatos como aconteceram. Isso não existe. Todo mundo tem a sua impressão e coloca a sua vivência em cima disso. Aí ela dá o exemplo de um poema, ou como diz o poeta Manuel de Barros. Ela pegou um trecho só do poema, tá? O poema é maior do que esse. E é bem legal. Ela pegou bem a parte que... Bom, vamos lá. Então, a arte não tem pensa. O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê, é preciso transver o mundo. Cara, aí você vai ter que interpretar o texto de acordo com o que ela está pensando, né? O que ela está querendo dizer com isso. Então, o que o autor também quis dizer com isso? Então, para você entender o que o autor quis dizer com isso, você tem que pegar o texto inteiro, tá? Não só um trecho. Então, o que ela quis dizer? Ela quis dizer pegando esse trechinho. Que você não pensa a arte. O que é a arte? A arte é aquilo que seu olho vê, é aquilo que a sua lembrança traz e o que a sua imaginação transcende. Pelo menos foi isso que eu entendi, tá? Então a gente precisa transver o mundo, transcender a tudo que está aí. Então não é pensar, é apenas fluir. É isso que eu entendi. Se a interpretação estiver errada, consulte seus próximos professores. E aí ela vem numa parte bem didática, né? Censura. Então ela vai pegar vários locais, ela não pega um dicionário só para nos dizer que ela está sendo direcionada apenas para um pensamento, sei lá. Então ela pegou 3 lugares diferentes. Ela pegou primeiro, então lá, censura segundo Aurélio. Aurélio, nosso velho conhecido. É uma palavra com origem no latim, censura, que significa o ato ou efeito de censurar. Prática de examinar textos informativos ou artísticos, filmes, programas, audiovisuais, entre outros, a fim de autorizar a sua publicação, exibição ou divulgação. Isso é o Aurélio que está lá. Não acredita? Pega o seu Aurélio e leia. Segundo o outro dicionário, que eu não sei falar essa palavra aqui não, é o wise, que está escrito aqui, ó, aqui, é o controle moral ou político de obras artísticas ou publicações. Eu não gostei do etc, eu acho essa palavra horrorosa. Ou publicações. Repreensão é um outro significado. E ainda ela pegou o dicionário informal, né? Já que esses dois são extremamente formais, ela pegou o dicionário informal. Então, para o dicionário informal, censura pode ser considerado como veto total ou parcial a algumas ações de comunicação, suprimindo informações, opiniões ou formas de expressão que possam ser consideradas ofensivas, imorais ou prejudiciais à sociedade, né? Dá para perceber de onde ela tirou a primeira parte do texto dela, que ela pegou realmente essa parte do dicionário informal. Conceituando já o que é censura, né? Você tem 3 parâmetros aqui a seguir, ela vai tentar seguir os 3. Nós vamos para o que interessa, que é história da censura na arte no Brasil. Beleza. Essa é adendo aqui, quem colocou fui eu, tá? O mundo de hoje. Então, ela nesse primeiro parágrafo, ela vai falar do mundo de hoje, né? Do que acontece no nosso tempo. Isso aqui eu precisava apagar e não consigo, deixa quieto. Então, hoje em dia, vivemos em um mundo todo conectado, em que as redes sociais estão cada vez mais presentes, multiplicando nossos amigos e a rapidez da circulação de informações. Um mundo em que quase tudo pode ser publicizado, exposto, e não se guardam mais segredos. Ai, que mundo horroroso.
o mundo onde temos liberdade de expressão. Portanto, teoricamente, nós vivemos em um mundo onde cada um fala o que quer, a hora que quer e como quer. E isso nem sempre é bem visto. Essa liberdade aqui está meio confusa, mas tudo bem. Vamos lá seguir o que ela está falando. Um mundo onde temos liberdade de expressão. Temos liberdade de expressão. Muito bem. Para legitimar isso que ela falou em cima, ela pega uma outra observação do McVeigh, de novo, que fala o seguinte: McVeigh afirma que provavelmente há mais liberdade de expressão, pensamento livre, inquérito gratuito na Terra agora do que em qualquer momento anterior da história registrada. Isso é bem sério. Então, isso aqui está casado com o que ela falou no parágrafo acima. Para além disso, um outro ator que se chama Timothy Garton Ash sugere que todos nós, todos os seres humanos, precisamos ser livres e capazes de nos expressar e de buscar, receber e transmitir informações e ideias independente de fronteiras. Muito bonito isso. É legal. Ao mesmo tempo, estamos assistindo a um debate acalorado sobre censura, sobre proibições, sobre moralidade, sobre até onde vai a nossa liberdade. Em nome de quê? Então, o que ela está mostrando são as contradições entre o nosso mundo de hoje, onde a gente tem muita liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, eu não aceito a liberdade de expressão do outro. Né? Basicamente é isso, porque aí você tem muita censura, você tem muita proibição, você tem muita moralidade. Então, existe uma briga entre as pessoas nessa liberdade de expressão. Ok? Aí ela vai entrar numa parte histórica, né, bebês? Ai, que bonitinho. Agora ela vai dar vários exemplos de como, né? De como essa censura age no mundo afora. Então, você vê que o título é A Arte no Brasil. Censura na arte no Brasil, mas ela vai demorar um pouquinho para chegar no Brasil, porque ela vai mostrar em outros tempos, em outras partes do mundo, ok? Então vamos lá. Primeiro ela fala: são vários os episódios que marcaram a história da censura na arte. Como afirma Hauser, o Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, um concílio é uma reunião de religiosos da Igreja Católica que vão definir certos parâmetros que os cristãos devem seguir. Então, esse Concílio de Trento colocou fim ao liberalismo nas relações da Igreja com a arte. Então, existe uma liberdade entre eles, e essa liberdade foi meio que tolhida pelo Concílio de Trento. Assim, ela vai explicar o porquê. Assim, os trabalhos artísticos destinados à igreja passaram a ser supervisionados por teólogos. Teólogos são aquelas pessoas que entendem da didática religiosa, para que seguissem rigorosamente as regras previstas, ok? Então agora o artista já não, a partir do Concílio de Trento, o artista não tem mais liberdade. E agora ele vai ter que seguir normas estabelecidas pela igreja. Alguns trabalhos já existentes tiveram que se adequar aos novos padrões, como é o caso do Juízo Final de Michelangelo, que foi considerado escandaloso. Aquele bando de gente pelada realmente foi muito escandaloso. E aí o que a igreja fez? Chamou alguém, né, para resolver esse problema, porque aquela arte
que tinha sido liberada, a partir de um certo momento ela começou a ser ofensiva. Então, a sequência é: Daniele de Volterra, seu discípulo de Michelangelo, foi incumbido de esconder a nudez das figuras humanas representadas na obra da Capela Sistina. Eu não sei se vocês são primeiro ano, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver representações da Capela Sistina, mas tem várias coisas na internet que permite até você ver em 3D, aquela coisa toda. E elas são maravilhosas. Essa obra do Michelangelo é uma das principais obras que tem ali, e ele pintava as figuras nuas, né? Várias figuras da Capela Sistina estão nus. E aí eles decidiram, né, o Papa decidiu que aquelas obras eram ofensivas, né, aos costumes padrões estabelecidos pela igreja, e naquele momento decidiram que iam pintar em cima da nudez, né? Porque para mim e para o mundo inteiro foi considerado um sacrilégio, né? Coitadinho do Daniele. Daniele é um nome masculino, tá? Na Itália, Daniele é um nome masculino. Coitadinho do Daniele, ele ficou marcado o resto da vida por essa coisa que ele fez. Aí ela vai continuar. O Stephen Farthing relata que o realismo nasce tanto de uma rebeldia de alguns artistas contra as autoridades artísticas, quanto da contraposição ao romantismo. Cara, bom, aí realmente eu não sou a pessoa mais elucidada para resolver isso, tá? Então, porque aí ele vai estar lidando com dois parâmetros de arte que eu não domino. Então, qualquer coisa, vocês perguntem para Márcia. Realismo, romantismo, arte romântica, arte realista. Beleza? Então, aí vai citar uma obra, né? Que obra que ela vai citar? A obra é o Ateliê do Artista, pintada pelo líder do movimento, Gustave Courbet. Foi considerada um manifesto político e artístico. Legal. Acho que tem a imagem no texto que vocês receberam em casa, vai ter a imagem do Ateliê do Artista. Aliás, se vocês pegarem na internet, vocês vão ver várias críticas ou várias explicações sobre como essa obra foi importante nessa época, tá? Na época dessa contraposição entre realismo e romantismo. Olha lá. Em 1855, o júri do Salão de Paris recusou esse quadro, apesar de ter aceito 10 outras obras suas. A obra, então, rejeitar essa obra Ateliê do Artista do Courbet. Em sua obra, A Origem do Mundo, que apresenta uma mulher nua deitada com sua genitália exposta, só foi exposta publicamente no século seguinte. Em 1995, a obra foi doada ao Museu d'Orsay, onde está exposta publicamente, mas até hoje ainda é censurada em algumas redes sociais. Cara, assim, essa obra não tá, acho que nas imagens do texto que mostraram para vocês. Porque se vocês verem, vocês vão entender por que ela é tão censurada, tadinha, né? A genitália perseguida, coitada da perseguida genitália. Mas não vejam, ou vejam e entendam o porquê que ela foi censurada. Né? Ainda mais na época, se ela é censurada até hoje, vocês imaginam que há alguns parâmetros... Alguns parâmetros seguem ao longo do tempo e alguns desaparecem ao longo do tempo. Esse foi um que continuou. Em 1865, no Salão de Paris, Manet expôs o seu quadro Olímpia, provocando grande polêmica. A nudez de uma cortesã
retratada com um realismo que evidenciava a vida cotidiana da época, causou incômodo aos conservadores, que consideraram a obra imoral e vulgar. Portanto, ele retratou, né, ele foi provocativo, ele retratou meio que uma hipocrisia da época, porque as cortesãs, não sei se vocês sabem o que é uma cortesã é quase equivalente a uma prostituta de luxo. Então, ele retratou essa vida dessa cortesã e as pessoas acharam aquilo imoral, mesmo sabendo que a maior parte da população rica do local frequentavam as casas das cortesãs ou tinham uma cortesã particular. Em 1937, a exposição Arte Degenerada foi organizada em Munique, mostrando trabalhos de artistas que tinham sido considerados impuros e ofensivos ao regime nazista. Entre eles, olha quanta gente foi considerada impura e ofensivos. Emile Dolly, Henri Matisse, Matisse só faz umas obras tão bonitinhas, Georges Braque, Otto Dix, Lazar Segal, que é o cara que veio aqui para o Brasil, tem o Museu Lazar Segal aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Marx Ernst, olha quanta gente foi perseguida nessa arte degenerada. Segundo a enciclopédia Itaú Cultural, é cultural aqui, tá faltando um L, sorry, de arte e cultura brasileira, as obras foram consideradas degeneradas por mostrarem falhas ou mutilações em formas distantes do padrão do naturalismo, que considerava a harmonia, a perfeição e o equilíbrio como um único padrão aceitável. Então, se vocês pegarem qualquer obra de qualquer um deles, vocês vão entender, de acordo com o que está escrito aqui, porque foi considerada degenerada. Então, o nazismo tinha ideologicamente um padrão, e esse padrão não foi seguido por esses artistas, por isso degenerados, né? Eles não têm harmonia, eles não são perfeitos, porque eles tinham noção na cabeça que a arte tinha que ser harmoniosa, perfeita, e os padrões não deveriam ser aqueles que eles colocaram nas suas obras. Ok, continuando. Essa exposição, de acordo com o filme Arquitetura da Destruição, foi organizada para denegrir a arte moderna, considerada depravada tanto moralmente como intelectualmente. Bom, aqui eu vou abrir um adendo, porque eu tenho que falar nisso, que senão eu fico possessa. Cara, ela tinha que usar a palavra denegrir. Minhas raízes afrodescendentes ficam muito nervosas quando escutam essa palavra denegrir. Mas tudo bem. Eu vou respirar fundo e vou entender porque ela escreveu denegrir. Ok? Então existe uma briga. Então esses artistas não se conciliavam com o modelo nazista, que é um modelo harmonioso, quase que uma referência ao passado clássico, né, naturalista, tem que respeitar como se o naturalismo fosse um consenso, mas eles fizeram essa arte justamente para mostrar como era ruim, como esse padrão não era aceitável no mundo maravilhoso da ideologia nazista, beleza? Só para reforçar, nazismo é de direita, ponto. Após a exposição após a exposição e acusação sobre seus autores, as obras foram queimadas como exemplo. Isso é o pior exemplo de censura que pode existir no mundo. Você pega uma obra e você queima. Você pode não gostar, você pode criticar, você pode odiar,
mas não destrui, né? A gente aceita, fala, não gostei disso, né? Eu não gosto de saia de babado, não gosto, não gosto desse tipo de dança vulgar, mas não é por isso que você vai destruir, entende? Isso é pesado. Ok. E por que o Hitler fez tudo isso? Uma figura tão fofa, né? Tão lindo. Por que será que o Hitlerzinho, esse homem maravilhoso, fez isso? Bom, porque ele queria banir essa arte considerada degenerada, principalmente aquelas ligadas aos artistas de origem judaica. Aí entra a história, né, queridos? Não dá para negar. Isso vai estar na prova, professora? Provavelmente não, né? Porque o contexto não é esse. Mas para vocês entenderem, então, quase todos esses artistas têm uma origem judaica. E como ele perseguia os judeus, era uma forma de falar que também os judeus eram degenerados e por isso que eles mereciam o que eles tinham. Então vamos lá, prosseguindo. O regime nazista prosseguiu na censura. Exposições de arte foram censuradas, livros foram queimados em praça pública, quadros foram confiscados e foram presos artistas, curadores e professores. Ai, meu Deus! Até mesmo a famosa escola de arte e arquitetura Bauhaus foi fechada. Se você não conhece a arquitetura do Bauhaus, vá procurar. Você que quer fazer arquitetura, é de primeira linha. Uma coisa legal desse texto é que tem várias referências para vocês procurarem, para vocês ampliarem, né, a sua gama cultural, né? Vamos lá. Vários outros fatos continuaram acontecendo no século 20 e 21. Nós demos, né, estávamos no século 20 já, e agora já emendamos no século 21, relacionados à censura na arte. E muitos deles ligados às questões religiosas, como o uso de imagens sagradas em situações provocativas, como The Holy Virgin Mary, do artista Chris O'Feely. Maravilhoso, olha, feita de estrume de elefante, né? É uma coisa bonita, demorou para ele pegar isso. Com colagens de imagens pornográficas. Cara, eu vou atrás disso, eu não vi isso aí, mas eu acho que eu vou atrás disso para ver. Porém, um dos episódios mais marcantes desse século se deu no ataque ao jornal satírico France Charles Hebdo, no dia 7 de janeiro de 2015. Então, aqui na porta. Sim, eu sei que a gente está em 2019, que você não lembra nem o que você comeu na semana passada. Mas isso aqui é muito recente, então dá uma procurada que vocês vão entender. Quando 8 profissionais da publicação, 2 policiais e um funcionário que estava na recepção e um convidado da empresa foram mortos a tiros por terroristas. Mais uma vez, a fé religiosa foi usada como justificativa para o atentado, pois o jornal tinha publicado algumas charges que foram consideradas ofensivas por muçulmanos. Se alguém já viu Charles Hebdo, sabe que eles fazem sátira com todo mundo, até com eles mesmos. Então, é complicado. Eles recebem crítica não só de muçulmanos, mas de muita gente. Já fizeram várias críticas ao Brasil também. Eles são bem contundentes nisso. E não pararam só por causa dessa ofensiva terrorista, tá? Mas o que é legal aí é que vocês entenderem que é uma das justificativas, é uma justificativa religiosa. Então, para a minha religião, você ofendeu a minha religião, por isso eu te mato, né? E foi isso que aconteceu. Bom, a arte muitas vezes é provocativa. Cara, muitas vezes não, quase sempre, né? Bem, vamos lá. Nos faz entrar em contato com emoções, sensações e conteúdos que podem gerar diferentes reações ao público. Ela pode romper barreiras e limites com os quais concordamos ou estamos habituados.
Vou dar uma parada aqui, meu cachorro tá latindo muito. Ok, tive que dar uma parada por causa do meu cachorro fofo. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Vou ler esse parágrafo 13 de novo, ok? A arte muitas vezes é provocativa. Nos faz entrar em contato com emoções, sensações e conteúdos que podem gerar diferentes reações ao público. Ela pode romper barreiras e limites com os quais concordamos ou estamos habituados, certo? Então a arte é sempre provocativa. Aí ela vai pegar uma entrevista do professor Leandro Carnal, lindo, maravilhoso, que ele fez no programa Altas Horas em 2017. Então Leandro Carnal comenta que a arte tem um potencial polêmico, que pode violar normas e regras. Certos segmentos da sociedade podem não reagir bem a algumas provocações, sentindo assim a necessidade de propor limites a ponto de censurar obras, exposições, livros, filmes ou peças de teatro. Deu para entender o que ele falou? Ela pegou o texto do Carnal para casar com o que ela tinha já colocado antes, que é exatamente isso. A arte é provocativa. Então, se ela é provocativa, ela vai te causar incômodo. Aceite, que dói menos. Vamos lá. Segundo aí, pegando outro ator, ou outro autor, ela vai falar a mesma coisa. Segundo Bauman, a arte, desde o seu início, rompeu com as regras ao buscar novos símbolos e representações. Propôs um novo jeito de fazer arte, criando novas conexões entre o objeto e a sua imagem. O livro O Mal-Estar na Pós-Modernidade, o autor comenta que a arte contemporânea deixa de ser vinculada somente à representação. Dessa forma, cada vez que novas propostas artísticas conseguem problematizar o conceito anteriormente aceito de arte, reações diversas e apaixonadas acontecem. É a mesma coisa que está discutindo desde o começo. Então, ela é provocativa porque ela não segue um modelo. E as pessoas que têm aquele modelo como modelo certo, acham que essa arte é ofensiva. Isso é o mote do texto dela inteiro. E finalmente nós vamos chegar no Brasil. Falou que é arte no Brasil, mas o Brasil só chegou agora. Vamos lá, Brasil. No Brasil também temos vários acontecimentos ligados à censura na arte, conforme o texto publicado no site do MAC USP sobre o fechamento antecipado da exposição de Anita Malfatti em 1917. Suas obras, que retratavam os personagens marginalizados de centros urbanos, eram arrojadas demais para a época e chocaram a sociedade paulista. Sociedade paulista que era extremamente conservadora, como é até hoje. A sociedade paulista é extremamente conservadora. Então você imagina uma mulher vindo no começo do século XX, retratando gente que não era bonita, que não era agradável, que não era gostoso de se ver, não era harmonioso, não tinha aquele padrão clássico da arte grego-romana. Então, ou não tinha o naturalismo, né? Então, eles realmente não gostaram da arte dela. E aí vem, ela vai falar, continuando nesse mesmo assunto, ela vai falar, segundo Mendes de Almeida, Paulo Mendes de Almeida, em 2014, a mostra agitou os meios artísticos e intelectuais, causando polêmica entre os que gostavam e os que detestaram. A ebulição causada por essas divergências trouxe comoção para a opinião pública. Então você vê, foi um momento realmente de rebuliço. Então
tem gente que adorou, viu aquilo uma expressão nova do que a gente podia chamar arte. Outros falam, nossa, isso aí é uma coisa horrorosa, como pode chamar isso de arte? Já viram isso alguma vez? Essa discussão está até hoje nisso. E aí vem uma figura que era muito conceituada na época, que é um cara que chama Monteiro Lobato. Para quem não sabe, ele escreveu várias historinhas infantis, tipo Reinações de Narizinhas, Caçadas de Pedrinho, as histórias da tia Anastácia, tudo lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele tinha grandes obras infantis, tinha obras para o público adulto também. E o que o Monteiro Lobato, que era uma figura conceituada no país nesse momento, ele vai falar? Monteiro Lobato fez uma crítica contundente e muito dura, influenciando a decisão do Estado de fechar a mostra antes do previsto. Então, contundente, que ele foi muito incisivo, ele foi realmente cruel com a Anitta, ela ficou bem mal. A Anitta ficou muito abalada e deprimida com essa reação ao seu trabalho. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque isso aí é só para vocês saberem. Essa exposição da Anitta é que vai dar o pontapé para se criar a Semana de Arte Moderna de 22. Então, os artistas, as pessoas que gostaram daquela mostra da Anitta, que é uma grande artista, ela não conheceu reconhecimento tão grande quanto outros, né? Mas ela foi o princípio desses artistas se reunirem e fazerem uma semana de arte moderna. Então eles foram também contestadores, eles foram para o enfrentamento com essa arte que eles consideravam ultrapassada. Vamos lá, continuando no texto, senão eu me perco muito. Em 1939, durante o Estado Novo, na era Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como função centralizar e coordenar a propaganda governista e regulamentar o material publicado nos jornais, cinemas, rádios e revistas. Isso foi tirado do site da Fundação Getúlio Vargas, do Departamento de Documentação. Uma das intenções era promover a imagem do presidente Getúlio Vargas. Então vamos lá, primeiro já que vocês estão no primeiro ano, vamos ver se você se lembra do ano passado, vocês aprenderam isso ano passado, tá? Então o governo Vargas tem várias etapas. Quando a gente fala Estado Novo, a gente está falando desse período que vai ser a ditadura Vargas, né? O Vargas vai realmente mandar com mãos de ferro, e uma coisa que ele faz é criar um departamento que vai perseguir as pessoas que não vão seguir aquele modelo que ele tem como modelo padrão a ser seguido. E uma das coisas do modelo padrão é não falar mal dele. Então, o DIP persegue qualquer um que fale mal do governo do Getúlio e qualquer coisa que ele ache que não é moral para se apresentar ou para ser exposto na própria época, tá? Então, no parágrafo de baixo, ela vai falar justamente isso. Cabia ao departamento também censurar os meios de comunicação, controlando os conteúdos que não fossem favoráveis ao governo. Qualquer semelhança com coisas do momento atual. Vamos lá. Letras de música, filmes, peças de teatro ou livros eram analisados com o crivo de moralidade vigente da época. Então, tudo era visto pelo DIP antes de ser divulgado. E tudo que não era a contento do governo era retirado e os seus expositores, cantores, artistas eram perseguidos. De acordo com Marco Cabral dos Santos, do site UOL Educação, em 1942, o DIP proibiu, olha a quantidade de coisas que o DIP proibiu, hein? A apresentação de 108 programas de rádio, quase 400 músicas que, segundo o órgão, não tinham moral apropriada. O DIP não tinha moral apropriada, ponto.
O DIP foi extinto por decreto em 1945, coincidentemente, né? Depois que a Segunda Guerra acabou. Aí estamos vindo mais para frente no Brasil. Vamos chegar agora naquele março fatídico. Bom, depois do golpe militar em março de 1964, novamente os meios de comunicação e as manifestações artísticas entraram na mira da censura, principalmente porque era um momento de muita contestação e de rupturas. As artes visuais buscaram então uma forma de fazer críticas através de novas formas de expressão, de outras linguagens, como performances, pichações, cartazes. Deu para entender isso? Então, a partir desse momento, 64 também vai ser um momento de ruptura, não só aqui no Brasil, mas no final da década de 50, década de 60, é realmente um turbilhão de efervescência cultural no mundo, e o Brasil não vai ficar distante disso. O único problema é que aqui a gente entrou numa ditadura que também começaram a perseguir as pessoas que faziam a crítica a essa nova forma estabelecida de governo. Em 1969, os militares exigiram que fosse encerrada, antes do tempo, a pré-bienal de Paris, que estava acontecendo no MAN do Rio de Janeiro. Como resposta, os artistas esvaziaram a 10ª Bienal de São Paulo. Segundo o site oficial da Bienal, 80% dos artistas convidados não participaram da mesma, como uma forma de protesto contra a ditadura civil-militar, contando com a adesão de vários artistas estrangeiros. Então aqui ela só está falando o que aconteceu. Então houve uma censuraram uma exposição no Rio de Janeiro, e logo em seguida a maior exposição que acontecia no Brasil, que era a Bienal de São Paulo, foi esvaziada porque vários artistas falam assim: a gente não vai, censurou aquela, então a gente não vai na outra e pronto. Que é uma forma de contestar também. A gente pode contestar, né? É proibido proibir, né? Já dizia o Caetano lá embaixo, 2 parágrafos abaixo. Ok. Os artistas, músicos, atores, escritores, nessa época, buscaram várias formas de se manifestar contra uma política opressora e ditatorial, criando a ideia de uma vanguarda nacional. Então vamos lá. A autora está dizendo que essa política opressora, ao mesmo tempo que ela oprimia, fez surgir uma ideia de vanguarda. As pessoas queriam criticar, então elas se uniram para fazer essa crítica. A música popular brasileira estava em alta, principalmente pelo sucesso dos festivais que atraíam multidões. O que é festival? Se reuniam vários músicos e iam se apresentar num ginásio ou num teatro. Tinham jurados que escolhiam as melhores músicas e eles iam cantando em eliminações até chegar na grande final. Então esses são os festivais. Segundo o site Música Brasilis, o decreto do AI-5 foi um instrumento legal proibido proibir, que acabou gerando muitos protestos e vaias, que segundo o próprio discurso dele mostrava a incoerência. São jovens que estavam contestando também contra essa ditadura, ou outros a favor dessa ditadura, enxergaram nessa música uma coisa que eles não gostavam, que estava fora do padrão, então eles reagiram. Muitos compositores começaram a se utilizar de metáforas para que suas letras pudessem ser vinculadas nos meios de comunicação. Porém, o regime estava cada vez mais fechado. Nesse período, muitos artistas, músicos e atores tiveram que deixar o país. Então, quem deixou Caetano, Gil, Chico Buarque, todos eles tiveram que deixar o país porque eles foram perseguidos.
pode parecer incrível, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito, tá, gente? Desculpa falar muito dele. Nem Mato Grosso foi perseguido, porque ele não seguiu o padrão. Imagina nem Mato Grosso na década de 70 dançando com aquelas roupas esquisitas. Ai, vocês precisam ver, vocês entenderem por que ele era censurado. Um cantor extremamente popular, né, bem do populacho mesmo, o cantor das empregadas domésticas, que se chamava Odair José, cara, foi perseguido pela ditadura, porque ele cantava músicas como Pare de Tomar a Pílula. Olha que coisa de doido. Ok. Posteriormente, na década de 80, apesar da abertura política, tivemos, cadê? Perdi. Tá, tivemos alguns episódios ligados à censura vindos de representantes de uma parcela da sociedade, que conseguiram proibir a exibição de peças de teatro em parte ou inteiras, assim como alguns programas televisivos. Tá, cara, em vários locais. Tem momentos que os artistas apanhavam depois da peça. Tem lugares que a polícia entrava e prendia o artista depois que ele se apresentava. Tem atores que só conseguiram sair do teatro, que fizeram cordão humano para proteger dos policiais que queriam bater neles por causa de uma peça. Você vê como a arte é realmente provocativa. Aí eles ficam programas televisivos, aí eles vão dar o exemplo aqui da Marta. Então a Marta Suplicy falando. Como relembra a Marta Suplicy em um artigo de 30 de outubro de 2017, publicado pela Folha de São Paulo. Há mais de 30 anos, esses temas profundamente ligados à condição de subordinação feminina já eram discutidos na TV Mulher, na TV Globo. As senhoras de Santana e os generais reclamavam, a censura obrigava a enviar os textos para a apreciação prévia. Vocês não se lembram, era um programa muito bom que existia na TV Globo. A TV Globo faz coisas boas, tá? Não pode ser radical. E esse programa, ele trazia discussões sobre o universo feminino que nunca tinham ido parar na televisão. Então se falava coisas que as mulheres de hoje em dia, a gente discute em sala de aula e não se discutia nem a portas fechadas. E esse programa de televisão começou a discutir isso, sem falar que eles tinham como humorista um cara maravilhoso que se chamava Enfio, que fazia esquetes maravilhosos dentro desse programa. Então, é de se entender que as senhoras de Santana, que são senhoras ligadas à religiosidade, são extremamente religiosas, e os generais, que eram os donos, né, eram os membros da ditadura da época, fossem atrás, porque estavam sendo discutidos problemas das mulheres, e as mulheres deveriam ser aquela mulher padrão do século, primeira metade do século XX para trás. Vamos lá. José Sarney, então presidente do Brasil, depois de pressionado, proibiu a exibição do filme Je veux Salé Marie, filme de Jean-Luc Godard, de 1986. Mais uma vez, a proibição teve uma justificativa à fé e princípios religiosos. Então vamos lá, vocês que não sabem, tá? Je veux Salé Marie, tradução livre, Eu te saúdo, Maria, que teoricamente seria a primeira frase que o anjo Gabriel teria falado para Maria quando veio para trazer a notícia da sua gravidez, né? Que ela ia ficar grávida, né? Então, esquemal. Então, o filme começa assim, mas ele não fala de uma Maria bíblica, mas ele vai falar de uma Maria de 1986, que não era um padrão estabelecido, e aí que no Brasil esse filme foi proibido, como vários outros foram proibidos também.
Em 2017, a discussão sobre a censura ganhou força novamente, motivada por novos episódios. A interrupção da exposição Quer Museu, em Porto Alegre, junto com a negativa da Prefeitura Carioca em recebê-la no Museu de Arte do Rio, o Mar. O Quer Museu tratava de assuntos que falava sobre assuntos sexuais e foi realmente perseguido. Algumas pessoas realmente ficaram ofendidas com esse trabalho. Também teve grande repercussão a performance de um artista Nuno, no MAN, São Paulo, em que houve interação inesperada de uma criança assistida pelo seu responsável. A gente tem muito problema com nudez, né? A nudez causa muito problema para algumas pessoas, né? Então, a presença da criança lá mesmo com os pais teve uma reação imensa de várias pessoas que atacaram o artista, atacaram a mãe da criança e teve protesto na porta. Foi muito doido. Isso aqui vocês devem lembrar, foi pouquíssimo tempo, foi 2 anos atrás só. Por fim, ocorreu a proibição de uma peça teatral sobre Jesus Cristo encenada por um transexual. Bom, eu não vou nem explicar por que isso, né? Por que os caras não queriam isso? Na concepção deles, transexual não podia interpretar Jesus. Cara, eu não vou nem falar o que eu acho disso. Porque qual o problema? Mas deixa pra lá. Grupos mais conservadores alegaram que a exposição, a performance e a peça estavam ferindo princípios morais religiosos, com argumentos como a incitação à pedofilia e desrespeito a figuras sagradas. Então vamos relembrar aqui. Então nós falamos 3 coisas. Nós falamos da exposição do Quer Museu, da performance do cara nu e da peça teatral lá da transexual. Então eles foram perseguidos e as suas coisas foram proibidas por argumentos morais religiosos. As discussões cresceram e se tornaram manifestações em frente aos museus, principalmente no MAN, onde os funcionários foram agredidos e, de acordo com informações do site da Folha de São Paulo, de acordo com o site, a Folha de São Paulo, no dia 3 de outubro de 2017. Ai, tô cansada. Posteriormente, na exposição Histórias da Sexualidade, apresentada em fins de 2017 no MASP, houve veto à presença de menores de 18 anos, proposto pela própria instituição, o que pode ser entendido como autocensura. Essa aqui é muito interessante, que foi autocensura mesmo. Eu fui no site dessa exposição para ver se realmente estava escrito isso. E estava no finalzinho lá da chamada para a exposição, está escrito assim, proibida a entrada de menores de 18 anos sem a presença do responsável. Mas acho que depois, por lei, isso aí teve que cair. Bom, a Associação Brasileira de Críticos de Arte publicou a carta Manifestação contra a Censura em outubro de 2017, porque a coisa já estava ficando feia. 1 minute, please. Ai, meu Deus, para baixo, vem para cima. Tá. E aí, o que essa manifestação vai falar? Lutamos por uma sociedade plural, constituída pelo debate, pelo dissenso e plenamente fortalecida nas mais variadas formas de expressão da cena contemporânea. Defende a nota da ABCA, que é a Associação Brasileira de Críticos de Arte. Somos contra qualquer forma de censura,
pois ela restringe a liberdade de expressão e do conhecimento e tenta tirar da arte sua potencialidade de dissidência e ruptura. Como ser livre tentando calar o outro, questiona a associação. E aí vai terminar o texto dela falando o seguinte, aí sim, o fechamento dela, né? Esses dois últimos parágrafos são basicamente o fechamento que ela faz no texto. A arte em suas manifestações pode exercer em seus espectadores o choque, o incômodo, entre outras manifestações que podem suscitar a reflexão. A censura, quando exercida, impede manifestações como essas, deixando lugar apenas para a conformidade. Isso é a conclusão que ela vai chegar de tudo isso que ela construiu, certo? Que não tem que ter censura, porque a censura leva as pessoas a se ficarem numa zona de conforto onde elas não vão contestar nada. Que mundo é esse em que não se contesta nada? É um mundo ruim, portanto a censura é ruim. Então mesmo que você não goste, você tem que deixar a coisa acontecer. Isso vai gerar uma discussão, essa discussão vai levar a uma reflexão e pode ser que essas coisas mudem a partir de um próximo ponto, ok? Basicamente é isso daqui. Bom, como deu para ver, eu falo muito, eu fui lendo devagar, demorou bastante tempo, mas assim, faltou a interpretação, né? Eu fui falando, fui vendo, fui falando várias coisas. Bom, isso para quem lê o texto, né? Então, para quem não leu, fica difícil. Eu vou ler agora, vou ler mesmo, tá? Porque não é meu, e eu achei que tá bem feito, então não adianta eu querer falar que o texto é meu quando ele não é. Se eu conseguir mostrar ele aqui, né? Só um minuto. Ok. Agora falta a interpretação, né? Então eu vou praticamente ler a interpretação para vocês entenderem. Então tudo que a gente fez até agora foi a leitura do texto. Agora a gente vai fazer a interpretação dele. Sorry, babies. Bom, o texto tem... Eu vou ler, tá? O texto tem como tema central a questão da censura da arte. Para tanto, define censura como o ato ou efeito de modificar, alterar, proibir total ou parcialmente textos informativos ou artísticos, filmes, obras de arte, notícias ou qualquer outro tipo de informação. As questões colocadas no texto, para a qual já diz de antemão que não há resposta simples, e vocês repararam que não há mesmo resposta simples, o que está sendo censurado? Quem está executando? De novo. As questões colocadas no texto para a qual já diz de antemão que não há resposta simples são essas. O que está sendo censurado? Quem está executando a censura? Estado, igreja, sociedade. Por que determinado conteúdo está sendo censurado? Né? São perguntas, são reflexões que a gente pode fazer em cima do texto. Destaca que o ato de censurar nunca é neutro. Ele serve sempre a algum propósito influenciado pelo tempo, pelo espaço, pela censura, pela cultura. Vou ler de novo que ficou tudo errado. Vamos lá. Destaca que o ato de censurar nunca é neutro. Ele serve sempre a alguém e a algum propósito, influenciado pelo tempo, espaço, cultura e pela ideologia dominantes. O texto mostra que vivemos numa época em que o mundo está conectado, em que as informações circulam com muita rapidez e alcançam milhões de pessoas ao mesmo tempo. Por conta disso,
a era onde há a maior liberdade de pensamento e de expressão em toda a história humana, né? A gente está pegando parte do texto aí. Diante disso, por que a ideia de censurar em nome da moral, da religião ou da política ganhou tanta força? Né? É uma outra pergunta que está sendo colocada na interpretação desse texto. Quem tem direito de censurar o que é do outro? Que direito eu tenho de censurar a expressão do outro? Do outro, que pode ou não ler, escrever, cantar, pintar, esculpir, se apresentar, né? Eu tenho esse direito? Quem tem o direito de proibir o outro? O que está sendo censurado? Quem está censurando? Por que está censurando? Várias perguntas. Pense nas perguntas e que resposta você poderia dar. Nesse sentido, a autora recorre a vários momentos da história em que houve censura da arte. Concílio de Trento, censura a serviço da religião e da moral católica, cobrindo as genitálias das obras de arte. Nazismo na Alemanha, censura estatal à arte moderna, considerada como uma deformação da sociedade da raça perfeita, que queriam instituir tudo que estivesse fora desse modelo de perfeição era eliminado, desde arte até pessoas. Censura por parte dos grupos extremistas que, em nome da fé, como no caso do ataque ao jornal francês. Censura social, quando a elite paulista escandalizou-se com os quadros de Anita Malfatti, que representavam marginalizados socialmente. Censura por parte do governo durante o Estado Novo, por meio do DIP, censura estatal durante a ditadura militar, censura de caráter moral com apoio social na exposição quer museu. Por que a arte e também o conhecimento são atacados por governos e instituições autoritárias? Por que estão sendo atacados? É uma pergunta. Na verdade, o texto leva a essa reflexão, tá? Provavelmente por serem períodos em que se pretende estabelecer uma verdade única e imutável. E tanto a arte quanto o conhecimento têm um poder de transgressão, de rebeldia, de contestação a padrões estabelecidos. Deu para entender isso? Então, quem censura quer que siga o modelo dele, seja quem for. Aquele modelo deve ser seguido. E a arte transcende a isso. Ela incomoda, ela não quer seguir esse modelo. E nem o conhecimento. O conhecimento não segue esses padrões estabelecidos, graças a Deus. A arte é questionadora, porque desperta emoções, que podem ser boas ou ruins. E provoca reflexões. E quando um governo, uma instituição ou um grupo social pretende exercer algum tipo de dominação sobre as pessoas, sabem que devem controlar as emoções e eliminar a reflexão. E isso é mais triste. Tem gente que concorda com isso. É triste essa parte. Nem tudo nos agrada, nem tudo nos serve. Mas quem, senão cada um de nós, tem o direito de fazer essa escolha? Quem vai fazer essa escolha? Do que nos serve, do que é bom pra gente, do que não é bom. Por que devo impor o que não agrada a mim para toda a sociedade? Dá para entender isso? Eu vou jogar um exemplo bem tosco. Eu não gosto de funk. Imagina se eu tivesse poder e prendesse todos os cantores de funk desse país. MC Kevinho ia estar perdido. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Não é um direito que eu tenha. Eu posso não gostar, mas eu não posso não posso te proibir de
exercer a sua arte, de trabalhar, de curtir esse momento que você tem. Será que estão querendo nos dominar? Com esse controle exacerbado em cima da arte, dos professores? Sei lá. Várias reflexões, ok? Eu sei que ficou cansativo para algumas pessoas, mas sorry, a vida é assim. Conforme-se. Beijos, galerinha.